ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Ricardo da Costa, professor e historiador. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Bruno Garchagen. Ricardo, você é historiador, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, um dos grandes medievalistas do Brasil. E eu queria explorar essa sua especialidade para perguntar qual era a concepção de liberdade individual na Idade Média na Europa Ocidental, por exemplo. Muito bem. Bom, eu agradeço o elogio, menos, sou um modesto pesquisador aqui da nossa província do Espírito Santo. Mas vamos lá à sua pergunta. A concepção de liberdade na Idade Média variou conforme os séculos. Afinal, a Idade Média tem, pela tradição historiográfica, 1000 anos. Né? Nós costumamos dividir a Idade Média basicamente em duas partes. Hoje em dia, alguns historiadores dividem em 3. Mas, tradicionalmente, em alta Idade Média, segundo a escola francesa, que vai, grosso modo, dos séculos 5 ao 10, e baixa Idade Média, que iria do século XI, e aí com divergências ao XIV, alguns colocam 15 e outros mais pessimistas, final do 13. Muito bem. Na primeira fase da Idade Média, na alta Idade Média, do século V ao X, houve um retraimento muito grande da economia da sociedade europeia, devido às invasões bárbaras e devido a toda aquela tragédia civilizacional que ocorreu. Foram várias ondas de invasões que retardaram retardaram economicamente uma sociedade que já estava um pouco estagnada no final do Império Romano, no fim do Império Romano, chamado Baixo Império. Então, nesse período vamos chamar assim, de formação da Europa, do século V ao X, a economia restringiu-se basicamente ao seu setor de atividade primária, que era a economia rural. Né? De qualquer modo, você já percebe aqui e ali, especialmente no caso da França, algumas preocupações organizacionais de administração do tempo, preocupação com como conduzir a administração das suas próprias terras, das suas próprias fazendas. Há alguns registros, mas são escassos. Deixe-me indicar para esse período uma obra clássica, traduzida para o português, já um pouquinho antiga, mas como é clássico não deixa de perder a sua importância, é do historiador Guy Furcan, História Econômica do Ocidente Medieval. Nós temos uma bela edição, como disse antiga, da portuguesa, das edições 70. Os estudantes brasileiros podem encontrar na estante virtual, em qualquer outro lugar, não é difícil. E o Guy Furcan, eu vou seguir aqui basicamente a divisão que ele oferece. Né? O Guy Furcan chama essa economia dos tempos da Alta Idade Média de economia dos tempos obscuros. Mas já há arranques aqui e ali, sempre, como eu vou dizer, orientados espiritualmente pela Igreja, que não via, diga-se de passagem, com bons olhos, pela sua tradição religiosa, não via com bons olhos uma total liberdade de negociação, digamos assim, para falar. Não sei se você me entende. Sim. Mas a preocupação da Igreja nessa época era o resultado dessa livre negociação, o problema era a questão do lucro. Qual era o problema central? O problema central, filosófico, existencial, que a Igreja sempre se preocupou, é com a forma com que se dá o negócio. Ou seja, não pode haver liberdade total na negociação. Era isso que a Igreja tentava incutir nos espíritos das pessoas da época, principalmente
das pessoas mais abastadas. Ou seja, a igreja pregava que deveria haver um lucro mínimo, um aproveitamento mínimo da economia, das relações econômicas, de modo que não houvesse uma exploração entre irmãos da mesma fé. Era isso que pregava a igreja. Ou seja, ela pregava isso para católicos, né, para pessoas que aceitavam o credo católico. Isso não se aplicava, por exemplo, às comunidades judaicas, ou no caso, quando houve a expansão do Islã, no século VIII, as comunidades árabes muçulmanas, que mais tarde tiveram contato com cristãos. Então, a preocupação da igreja era, em um certo sentido, ou melhor, num sentido hoje nosso, moderno, contemporâneo, era em parte anti-econômica, anti-liberdade total de relações econômicas. Isso prevaleceu. É sempre muito difícil você fazer afirmações muito abrangentes, no caso desse período, mas eu vou aqui arriscar. Isso prevaleceu em boa medida até o século XI, quando começa a outra fase de expansão da Europa, expansão populacional, expansão da economia, expansão da agricultura, a partir do século XI. Até meados do século X, com algumas variantes aqui e ali, o pensamento que norteou a liberdade econômica desses primeiros séculos foi um pensamento religioso que tentava incutir nas pessoas, estou resumindo aqui a primeira parte, tentava incutir nas pessoas esse respeito, em primeiro lugar, à dignidade humana acima das relações comerciais. Entendi. A partir do segundo momento, do século XI, e ao coração da Idade Média, que é o século XIII, ou seja, quando nós pensamos em Idade Média hoje, ou melhor, quando a grande população pensa o que é divulgado na mídia, no cinema e tal, é o século XIII. Do século XI ao século XIII, a Europa cresce numa escala assim nunca vista antes na história da humanidade. E graças àquelas pré-condições que estavam latejando, brotando no período imediatamente anterior. Para você ter uma ideia, o crescimento demográfico do século XI ao XIV, um exemplo, a França passa, grosso modo, do século XI, de uma população de 6 milhões de habitantes para quase 16 milhões no século XIV. Um crescimento absolutamente impressionante. A Itália, de 5 milhões de habitantes, ela passa para 10 milhões. E a Inglaterra, de pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, passa para quase 5 também. É um crescimento impressionante devido a esse retorno, a esse florescimento das atividades econômicas que voltaram a desabrochar com o final da última invasão bárbara, dos bárbaros, que foi as invasões que se iniciaram no século IX com os vikings, os famosos vikings, os húngaros magiares e outros povos. Quando esses povos, essa última grande leva de invasões cessou, nós tivemos, então, uma expansão enorme, um dinamismo da democracia, expansão monetária, investimentos, as cidades voltaram a crescer, ou seja, pouco a pouco, na vida prática das relações comerciais, a liberdade de negociação acabou prevalecendo sobre a mentalidade mais tipicamente religiosa. Não sei se também estou sendo claro em relação a esse segundo período. Sim, agora, quer dizer, por conta desse aumento populacional, desse florescimento do comércio, pelo menos uma parte dos membros da igreja começou a olhar para essas relações comerciais de forma diferente, foi isso? Dentro da igreja, a igreja em todos os tempos, hoje principalmente, mas também muito na Idade Média, ela nunca foi uma instituição, um bloco monolítico, né? Há diferentes posições, algumas antagônicas, pessoas que brigam dentro, discordam, heresias são criadas dentro da igreja, críticas ao papado também surgiram a partir no seio da igreja. Então,
nós não devemos imaginar a igreja, assim como as outras instituições, né, o exército, ou forças armadas, ou qualquer outra instituição, nós não devemos imaginá-la como um bloco estanque. Mas é fato que dentro da igreja, mesmo na alta Idade Média, você encontra também pessoas que, como em todos os séculos, Bruno, dizem uma coisa e fazem outra. Né? Agora, para você ter um exemplo, vou te dar um exemplo simples. Um grupo que tinha um peso considerável cultural e, sobretudo, econômico na Idade Média eram as comunidades judaicas, muito, muito fortes. Uma das poucas comunidades que conseguiu atravessar o período de crises no final do Império Romano de uma maneira razoavelmente, estou aqui me referindo sempre em termos econômicos, tá? Certo. De uma maneira forte, porque conseguiu manter, essas comunidades judaicas conseguiram manter o comércio de longa distância entre o Ocidente e o Oriente devido à sua natureza cultural. Por exemplo, pessoas que dominavam várias línguas, tinham habilidades diplomáticas, estavam em postos chaves nessas grandes rotas comerciais do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. E a igreja, como eu tinha dito antes, não tinha ingerência nessa pregação, digamos assim, muito entre aspas, anti-econômica. Ela não tinha ingerência nas comunidades judaicas, por exemplo, né? Então, eu estou dando um exemplo para te mostrar como a sociedade tinha em vários setores grupos que não seguiam a cartilha, digamos, entre aspas, novamente, que a igreja pregava. Então, por exemplo, um filósofo que meu irmão Sidney Silveira tanto aprecia, né, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não é contra receber juros por um dinheiro emprestado. Ele é contra receber juros por um dinheiro emprestado. Ele considera isso por si, naturalmente, por si, injusto. Ele considera que é necessário que você tente regular isso de acordo com as premissas da igreja. Mas veja, isso é um filósofo, um acadêmico, você não pode aplicar o pensamento dele a toda a sociedade que não seria razoável, né? Então, eu estou tentando dizer exatamente isso, que a sociedade, como sempre foi, muito plástica, muito, muito moldável, de acordo com as necessidades urgentes da vida cotidiana econômica, entende? Entendi. Nessa resposta, você tocou mais na questão comercial, e que é interessante, que era a minha segunda pergunta, que você antecipou. Eu só não entendi ainda, que eu queria que você me dissesse, Ricardo, qual era a concepção de liberdade individual, se é que havia uma, nessas fases que você demonstrou que existe. Tá. Liberdade individual num sentido mais amplo, fugindo um pouco do cariz estritamente econômico, né? A liberdade individual é um preceito básico do cristianismo. Né? Nós, na perspectiva cristã, nós seremos condenados pelos nossos atos. Por exemplo, nós não somos responsáveis pelos atos dos nossos pais ou dos nossos avós. Então, a ideia de liberdade está presente no nascedouro do cristianismo. A Idade Média sofreu uma interferência dessa noção de liberdade inerente ao ser humano, que é o famoso livre-arbítrio, devido a esses povos bárbaros que migraram para a Europa, nessas várias levas, porque esses povos, pelo contrário, tinham uma noção coletivista das relações humanas. Por exemplo, se alguém da família dos Garchagen, por exemplo, cometesse um crime contra a minha família dos Costa, qualquer membro da minha família poderia vingar assassinando, por exemplo, qualquer membro da família do Bruno. Ou seja, as culpas, as responsabilidades e tudo mais eram sempre pensadas de modo coletivo, o que contrariava, evidentemente, a doutrina da liberdade do livre-arbítrio da Igreja Católica. Então,
Por isso que eu preciso matizar. No que diz respeito ao pensamento religioso cristão medieval, a liberdade é um fator inerente do ser humano. O ser humano, em essência, é um ser que é livre para decidir o seu próprio destino. Ele tem a opção de escolher o que ele quer que seja melhor para ele. Esse é o sentido medieval, mas não só medieval, de toda o ensinamento da igreja. Mas, é claro, aqui estamos falando da Idade Média porque a maior parte dos documentos escritos, em boa parte da Idade Média, são de natureza religiosa, ou pelo menos escritos por religiosos. Então, é inevitável que o historiador, ao analisar o conjunto da sociedade, passe por esse filtro religioso. Bom, no sentido contemporâneo de liberdade, a gente tende a ver a liberdade do indivíduo em relação a um determinado poder político e de classificar a liberdade naquela célebre categoria de liberdade positiva e negativa do Isaiah Burley, né? Qual era a relação do indivíduo na Idade Média? Não sei se havia uma mesma relação por esses períodos que você citou, mas qual era a relação desse indivíduo com o poder político, que não era o Estado na época como conhecemos hoje. Mas qual era essa relação do indivíduo medieval com o poder político e de que forma isso era encarado no sentido dessa liberdade individual? A relação do indivíduo, digamos assim, olha, isso é uma discussão enorme. Há historiadores que dizem que na Idade Média não houve conceito de indivíduo. Isso já foi discutido por N pessoas, e há outros que matizam essa posição. Bom, de qualquer modo, o fato é que a Idade Média, no seu todo, todos os períodos, atenua a ideia de indivíduo. Né? Em relação, por exemplo, você pode contar a história do mundo antigo através de personagens, como tradicionalmente se fazia. Já a Idade Média é menos. Você precisa entender o sentido a noção de família, a noção de grupo social. Então, eu fico um pouco dividido na hora de responder a pergunta assim, em relação ao indivíduo. Há indivíduo? Qual a consciência que esse indivíduo tem de ser um indivíduo? É muito difícil responder de acordo com a documentação. Bom, mas digamos que ele como cristão, preciso especificar, como cristão, ele se reconhece como um indivíduo diante de Deus. Qual é a relação que ele tem com as monarquias? Porque também Estado, tal qual nós entendemos hoje, por exemplo, uma das definições de Estado, você entende disso muito melhor que eu, corrija-me se eu estiver enganado, é a exclusividade da coerção. O Estado detém o poder, por exemplo, de ter uma polícia. Exato, monopólio da violência, né? Monopólio da violência, né? Então, isso não existia na Idade Média. Então, por exemplo, não existiam forças armadas, digamos assim. A primeira grande manifestação, por exemplo, de um exército regular só surge a partir das cruzadas com as ordens militares, cavaleiros templários, hospitalares, teutônicos, etc. Então, ideia de Estado, ideia de indivíduo, essas coisas são muito matizadas na Idade Média. Mas, digamos, qual a relação daquela pessoa, daquele servo medieval, por exemplo? E aqui estou me referindo a 70%, 80% da população na Idade Média era composta de pessoas que trabalhavam no campo, nas áreas rurais. Então, um servo medieval tem uma relação direta não com o poder instituído, não com o rei, mas com o seu senhor local, hoje nós chamaríamos de fazendeiro, o coronel local, enfim, como você queira dizer. É uma relação direta com esse líder, poderia ser um líder guerreiro, normalmente o era, e ele tinha uma relação direta com essa pessoa. Era de pessoa para pessoa. As relações que se estabeleciam não eram da pessoa com o governo, o Estado ou a monarquia, mas eu, Ricardo, por exemplo, eu como trabalhador aqui de Vitória do Espírito Santo, me relaciono com um grande fazendeiro aqui, uma grande família daqui da cidade. E essa relação era a que norteava
toda a ideia de liberdade. Nesse sentido, não há liberdade, não há ideia, não há liberdade aquela de, por exemplo, de trânsito, não há o servo com o seu excedente na sua pequena propriedade. Por exemplo, ele paga, como nós pagamos, aliás, né, em impostos, ele paga pedágio para vender o excedente na feira local, para atravessar uma ponte. É uma vida muito mais circunscrita, um espaço muito menor, embora, de fato, o homem medieval seja também, uma das suas características, seja o da peregrinação, permissão para visitar a Terra Santa, permissão para visitar os lugares sagrados, Santiago de Compostela. Isso acontecia muito. Mas essa noção de relação, a liberdade ou a relação do indivíduo com o Estado não existe. É uma relação pessoal de homem a homem, jurada oralmente e com a palavra. Basta a palavra que rege, e aí depois a igreja entra no sistema, juramento sobre a Bíblia, com as mãos na Bíblia, juramento com um símbolo qualquer da terra recebida, no caso de um vassalo, mas no caso do camponês, 80% da sociedade, a relação é de homem a homem. Agora, Ricardo, hoje para a gente está muito claro como é que o Estado ou o governo intervém na nossa vida diária, seja mediante tributos, seja mediante limitação das liberdades individuais, enfim, você tem uma galeria de coisas. Mas na Idade Média, de que forma se dava a intervenção do poder político nessa liberdade, enfim, das pessoas ou na liberdade econômica? O poder político local intervinha de modo muito, muito rigoroso. Agora, você citou aqui a nossa situação atual, para você ter uma ideia, o brasileiro hoje paga muito mais impostos que um camponês na Idade Média. Né? Eu li em algum lugar, há algum tempo, que nós brasileiros, me corrija novamente, Bruno, trabalhamos 4 dias por semana para pagar impostos. Isso é verdade? Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, o brasileiro trabalha de 1º de janeiro a 25 de maio, se eu não me engano, só para pagar tributos, e a partir daí é que a gente começa a trabalhar para nós mesmos e para as nossas famílias. Ou seja, só a partir do final de maio começa o ano para as nossas vidas. Exatamente, são 5 meses aí. Eu não vou conseguir fazer essa conta, quanto dá isso por semana, mas um servo medieval, um camponês medieval, trabalha pagando impostos 3 dias por semana, grosso modo. Ele tem o resto da semana para o seu próprio empreendimento pessoal. Por isso você encontra na Idade Média camponeses abastados, camponeses que conseguem juntar economias para mandar um filho para a universidade, por exemplo, porque o que importa na estrutura social medieval, e é uma coisa que distingue muito do nosso mundo atual, é que na Idade Média não é o poder aquisitivo que faz com que haja a divisão social, ou pelo menos que as pessoas se posicionem socialmente. O que distingue a sociedade, os membros da sociedade na Idade Média, é a função que cada um cumpre no todo. Por exemplo, um ferreiro é muito importante numa vila rural, porque ele, enfim, trabalha e o seu trabalho é vital tanto para o camponês quanto para o cavaleiro. E assim por diante. Ou seja, você pode ter camponeses ricos e pobres, ferreiros, padeiros, e como tinham muitos ricos e pobres, nobres, ricos e pobres, e assim por diante. Não é o poder aquisitivo, não é a condição econômica que faz com que a sociedade seja estratificada, e sim a função que a pessoa exerce. Isso é uma diferença muito grande em relação ao mundo moderno. Isso não é uma consequência exclusivamente da aplicação ou não dos princípios religiosos da Igreja Católica, mas sim também das culturas dos povos que se mesclaram nesse período. Entende? Entendi. Você fez essa comparação aí e trouxe esse dado atual de quanto a gente trabalha aí para o governo hoje em dia. O que é a história da Idade Média, no que se refere ao tema da nossa conversa, quer dizer, liberdades individuais e liberdade econômica, o
O que essa história da Idade Média pode nos ensinar para que nós não cometamos, ou se é que já não estamos cometendo, os mesmos erros desse passado? Bruno, eu sou uma pessoa muito pessimista. Apesar de estar envolvido na educação já há mais de 20 anos, eu trabalho. O meu pessimismo, antes de eu declarar publicamente o meu pessimismo não me impede de prosseguir, de continuar trabalhando e fazendo o que eu acho que tem um jeito para fazer e que principalmente que gosto de fazer, que é fazer pesquisa, escrever, dar aulas, ministrar aulas, nem tanto, porque a apatia hoje é colossal. Mas, veja, eu acho que a humanidade não aprende. Eu acho que Deus não estava num dia particularmente feliz quando criou o homem e a mulher. Porque a grande historiadora Bárbara Tuchman, por exemplo, concorda comigo, né? Os homens não aprendem. Se os governos aprendessem com o passado, nós não cometeríamos muitos erros que nós reincidimos neles, né? A Idade Média, o que a Idade Média pode ensinar, por exemplo, ao Brasil, ao nosso país que tanto sofre com essa interferência hoje, e aliás cada vez maior, do Estado na vida das pessoas, na economia. A Idade Média, o que ela poderia ensinar, caso alguém estudasse de fato, é que a liberdade das cidades, a liberdade promovida pelos monarcas em momentos de expansão territorial, em momentos de concessão de cartas de franquia a povoamentos, a pessoas desejosas de migrar para outras áreas ainda em crescimento. A Idade Média poderia ensinar o que o brasileiro, infelizmente, nós brasileiros, infelizmente ainda não temos, o empreendedorismo. Salvo raras exceções, salvo São Paulo, que é a capital do Brasil e que leva o Brasil nas costas, o brasileiro é o funcionário público par excellence. Nós não temos uma cultura empreendedora, não é isso? Não temos, absolutamente não temos. Eu posso dar aqui, eu poderia ficar conversando contigo horas, contando causos da morosidade, da falta de iniciativa, do pouco amor, do pouco apego ao empreendedorismo que o Brasil sofre, o Brasil padece, particularmente nas áreas mais distantes dos grandes centros, né? Eu vejo casos aqui em Vitória que são absolutamente inacreditáveis. Por exemplo, minha família agora reside em Juiz de Fora, lá tem supermercado 24 horas. Aqui não. E a Idade Média não tinha regulamento nenhum em relação ao trabalho, né? Essas normas foram fixadas depois. Mas o fato é que a Europa deu um salto incomensurável no período medieval. O crescimento foi absurdo, muito maior de qualquer período anterior. Hoje a historiografia, pelo menos a de ponta, é unânime em reconhecer isso. Por quê? Porque a sociedade encontrou mecanismos de crescimento, guildas, corporações de ofícios, grandes rotas comerciais desenvolvidas do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente, contatos ou agressivos ou naturais entre diferentes culturas. Se você quem visita a Europa sabe que você anda uma hora, muda tudo, muda a língua, muda o costume. Por quê? Houve um desenvolvimento e um cosmopolitismo que se criou nesses séculos, que a Europa se valeu mais tarde. Não foi à toa que a Europa conquistou o mundo no período moderno. Isso não teria ocorrido se não fosse durante a Idade Média, a expansão econômica ocorrida durante a Idade Média. É uma pena que a Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, tenha tomado um caminho contrário, no sentido de aumentar o tamanho do Estado e, enfim, intervir mais diretamente na vida das pessoas, mediante tributos ou outro tipo de legislação. Você citou numa parte da sua resposta, Ricardo, ou no início da sua resposta, o seu trabalho como professor e tal. Uhum. E você é da área de História, que é um curso bastante conhecido pela sua natureza progressista e esquerdista, né? Quer dizer, há uma reclamação muito grande de professores que não estão
comprometidos com ideologias de esquerda ou estudantes que são submetidos a esse tipo de ambiente. Eu queria te perguntar, quer dizer, são duas perguntas na verdade. Primeiro, como é que é trabalhar nesse tipo de ambiente, quer dizer, um ambiente de esquerdismo, você não sendo um professor de esquerda, e qual é o nível dos alunos que você tem ensinado ao longo dos anos? Bom, eu tentei 3 concursos públicos. Bom, eu decidi ser professor federal porque, na ocasião, era das oportunidades na carreira do magistério a que oferece, né, as melhores condições para a pesquisa. Um professor da Universidade Federal do Brasil que tenha projetos de pesquisa registrados e seja produtivo academicamente, trabalha dentro de sala de aula 8 horas. Das 40 da dedicação exclusiva, 8 horas, ele trabalha em sala de aula. Então, para quem gosta de estudar e fazer pesquisas e escrever, é um ambiente muito, muito propício, um ambiente de trabalho propício nesse sentido. Agora, de fato, o curso de História, e eu fiz o curso em 2 momentos, início da década de 80, 1980 mesmo, e início da década de 90, porque durante 20 anos trabalhei como músico profissional e tinha trancado a faculdade. E voltei no início da década de 90 para depois terminar o curso de graduação e fazer mestrado e doutorado. Eu percebi desde cedo, ou melhor, não na década de 80, porque jovem, você sabe o apanágio, né? O incendiário da juventude é o bombeiro da maturidade. Né? Então, jovem, eu era, como todos, né, esquerdista, votei no Brizola e choro todas as noites em casa, no canto do quarto. Tinha muita simpatia pelo PT, e votei no Lula na primeira eleição para presidente, enfim. Mas, quando voltei, já na década de 90, mais maduro, eu percebi não só uma decadência média, cultural média, né? O desejo de leitura, o interesse já haviam decrescido muito, mas também uma queda, inclusive na qualidade dos colegas que eram e são esquerdistas, que são marxistas, digamos assim, é o melhor termo, ou que defendem na história, velada ou publicamente, o chamado materialismo dialético, né? Quem não concorda, ou quem não estuda, ou quem não está nessa corrente, bom, eu não conheço. Há matizes, mas, por exemplo, pensamento liberal, pensamento conservador, na Universidade Brasileira, eu não conheço. Então, assim, nesse sentido, ensinar a Idade Média é um problema muito sério, porque ela é sempre vista como uma etapa a ser percorrida para a gloriosa e maravilhosa fase final como a última fase que será o comunismo, né? Isso acontece, essa forma de ver as coisas, acontece de diferentes matizes em todos os cursos de história no Brasil. Os lugares que eu conheço, de Fortaleza, do Maranhão até o Rio Grande do Sul, essa é a pedra de toque. Quem não reza essa cartilha, por exemplo, eu fui reprovado em concurso federal porque fiz um comentário sobre Marx, inclusive com base num texto, não era nem uma crítica. A pergunta foi feita a respeito do imperialismo britânico na Índia, e Marx era a favor do imperialismo britânico, porque ele acreditava que aquilo iria acelerar as contradições da sociedade de casta indiana para que ela mais rapidamente chegasse ao capitalismo e, consequentemente, mais rapidamente chegasse ao socialismo e ao comunismo. E a banca, composta de nécios, me reprovou, e eu soube isso depois em off, porque boa parte da vida acadêmica, infelizmente, hoje, transita nessas dissimulações, fofocas de corredores e tal. Eu soube por um colega que trabalhava num lugar, na universidade, e eu prometi, então, a mim mesmo que nunca mais falaria do sapo do barbudo. Até um dia que eu passasse um concurso, porque já estava beirando os 40, mais de 35, e queria um trabalho assim mais estável. Então, sua primeira pergunta, o ambiente é esse,
você é mal visto, os professores fazem detratações, às escondidas, os alunos passam a te olhar de um modo mais reservado, mais desconfiado, ou inclusive hostil, no mínimo, a qualquer interpretação não materialista, digamos assim, para ser mais exato. Recentemente teve um aluno em sala de aula que ficou atônito ao saber que Marx acreditava na imortalidade, que Platão acreditava na imortalidade da alma. Ele não conseguia entender isso. Não, meu filho, mas ele acredita sim, ele inclusive tenta provar que a alma é imortal, filosoficamente, e não entrava na cabeça dele. A turma ficou até um pouquinho atônita também, porque inclusive Platão é ensinado também de uma forma mais palatável a esses ouvidos da garotada, que não consegue entender nada que não esteja na frente do seu nariz. Então, o ambiente não é bom, eu considero que não é bom, mas veja, eu sou formado em História, mas já consegui a minha remoção, graças ao bom Deus, para o Departamento de Teoria da Arte e Música, onde eu trabalho agora na UFSC, que é um ambiente intelectual que permite não está tão preso a apenas interpretações econômicas ou materiais, ou seja lá o que for. Eu posso fazer pesquisa em música, em astrologia, em arte, em tapeçaria, em iconografia. Então eu estou assim, me sentindo muito bem no Departamento de Teoria da Arte. E lamento que os cursos de História no Brasil tenham sido conduzidos a essa situação que eu não considero boa. E a sua segunda pergunta era? Sobre a questão da qualidade e do nível dos alunos, que você acabou respondendo também dentro da sua resposta sobre o ambiente. Os alunos, com raríssimas e honrosas exceções, em média, os alunos não leem nada. Eles se formam sem, muitos mesmo, se formam sem ter lido um livro sequer. E são hostis, eles não recebem bem quando um professor passa leituras para serem feitas. Ou seja, não há um amor à leitura, que aliás é uma coisa que a Idade Média poderia ensinar também, caso alguém estudasse, porque uma das coisas que ensinava na Idade Média é que todo conhecimento é bom. Por exemplo, Hugo de São Vitor, um pensador religioso que eu citei em uma palestra que eu proferi para o Instituto Jovens do Amanhã, aqui em Vitória, ele dizia com muita elegância e benignidade: olha, meu filho, para um aluno, se você não está fazendo nada, leia um livro. Mal não vai fazer, porque todo conhecimento é bom. E esse amor à leitura, aos estudos, infelizmente, graças a essa educação pedagógica horrorosa, que tem a base do Paulo Freire, maldito Paulo Freire, que ensina que ninguém educa ninguém, o homem se educa entre si, e que o professor é um opressor e o aluno é um oprimido. Graças a isso, a educação acabou. A educação acabou e eu acho que ainda vai piorar bastante. Eu sou, nesse sentido, um pessimista atroz. Estou aqui, nesse sentido, a Idade Média me é um grande divã psicanalítico para esquecer o presente. Professor Ricardo da Costa, muitíssimo obrigado pela entrevista. Bruno Garchagen, um abraço. Por favor, vamos tomar um café. Amenize um pouco a minha solidão. Combinado. Um abraço. Abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.